Programa Justiça no Ar. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 21 de junho. Nossa, o ano tá passando voando, né? E começa agora o programa Justiça no Ar, esse quadro semanal de entrevistas produzido pela Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Amapá. Eu me chamo Fernanda Picanço e desde já conto com a sua participação aqui no programa. A Justiça do Amapá sempre esteve de portas abertas para todos. Mas a pandemia da Covid-19 mudou o rumo de trabalho e das relações pessoais no mundo inteiro. Tivemos que nos reinventar e contar com a tecnologia para garantir a prestação jurisdicional. E o momento requer mais cautela ainda. Com a nova cepa da Covid-19 no estado do Amapá, os cuidados precisam ser redobrados. Por isso estamos em trabalho remoto para preservar a vida e a saúde de todos. Mas o nosso atendimento continua de maneira virtual. Você pode nos acionar a qualquer momento. Nossos canais de comunicação e informação estão disponíveis em nossas redes sociais. Contamos com você para sermos vigilantes da vida e da saúde. A justiça não para. Olá, bom dia, doutor Ailton Marcelo Vidal. Seja bem-vindo ao programa Justiça no Ar. Tudo bem? Obrigado, tudo bem. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. Obrigado pelo convite. Então, vamos iniciar a nossa entrevista. É fato que a internet ela está modificando as relações pessoais. Atualmente, o cenário digital não é apenas um ambiente de entretenimento, tornou-se também um local de trabalho, estudo, compras e até relacionamentos. Apesar da praticidade, contudo, a conectividade também apresenta os seus obstáculos. Afinal, com mais tecnologia, foram adotados novos meios de comportamentos virtuais, como é o caso de stalking. Para se adequar a essa nova interação cibernética, a legislação brasileira apresentou a nova lei de stalking. E para sabermos mais sobre essa lei, nosso convidado de hoje é o juiz Ailton Vidal, titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Macapá. Bom dia, excelência. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao programa Justiça no Ar. A Lei 14.132, de 2021, ou a Lei de Stalking, ela entrou em vigor agora, no dia 1º de abril de 2021. Ela inclui no artigo 147 do Código Penal Brasileiro com o seguinte texto: perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, doutor Vidal, eu quero lhe perguntar, para iniciarmos a nossa conversa, o que é stalking? Bom, renovo novamente aqui os meus agradecimentos pelo convite, tá? Eu desejo um bom dia a você, aos ouvintes. O termo stalking é um termo em inglês. Ele vem do verbo to stalk, quer dizer perseguir. Stalking seria a perseguição e stalker seria o perseguidor. É um delito que já está previsto na legislação americana, em vários países da Europa, né? E foi adotado agora pelo Brasil. Nós usamos o termo em português, perseguição é o nome do crime, que veio disposto no artigo que você acabou de ler, do 147A, né, criado pela Lei 14.132, que entrou em vigor agora dia 1º de abril de 2021. Então, agora que o senhor já falou sobre o conceito de stalking, o senhor pode me dizer se existe diferença entre as modalidades presenciais e virtuais? Mas se nós voltarmos um pouquinho para, novamente, quero rememorar a leitura que você fez, ele fala que reiteradamente, por qualquer meio, ameaça ou restringe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma perturba, né? Invadindo, alterando a esfera de liberdade e privacidade. Então, é qualquer forma. Então, seja ela presencial, seja ela virtual, o delito será o mesmo. A diferença é apenas conceitual.
Em relação à punição, a punição é a mesma. Tanto faz ser presencial, com violência, com ameaça, é o mesmo delito, né? O que restringe lá na frente, a gente pode verificar, é que o agressor ele perde o direito a alguns institutos despenalizadores se ele agir com violência ou grave ameaça, né? Mas, fora isso, a diferença é apenas conceitual, não há diferença de pena. Como sabemos recentemente, tivemos a tipificação do crime de stalking. O senhor pode nos dizer o que significa esse novo tipo penal? Acho que em boa hora, em boa hora. Nós não temos estatísticas seguras assim no Brasil, bem delineadas, sobre os números de stalking. Mas a Associação Portuguesa, né, em Portugal, nós temos uma associação que ampara as vítimas de perseguição, e eles já calculam que cerca de um terço um pouco mais de um terço desses delitos ocorram em alguma forma de violência doméstica. E aí, obviamente, a mulher é a maior vítima. E não por outra razão, o delito prevê o aumento da pena de metade se a mulher for vítima pela condição de mulher. E aí o próprio artigo faz uma expressa referência ao crime de feminicídio, que está previsto no artigo 121, parágrafo 2º-A, né? Recentemente incluído. Enfim, a pena, embora à primeira vista não pareça muito elevada, né, porque ela é de 6 meses a 2 anos, a pena por delito na forma simples, mas nós temos que prever se for contra criança, adolescente, idoso, contra a mulher, tá? Ou em concurso de pessoas, né, 2 ou mais pessoas, a pena aumenta de metade. Então, quer dizer, passa a ser uma pena bem severa se nós nos compararmos com o delito anterior. Antes, a previsão era de punição para perturbação da tranquilidade, que era apenas uma contravenção penal, prevista no Decreto-Lei 3688, né? E essa contravenção foi, inclusive, revogada, o artigo 65. A pena era prisão simples de 15 dias a 2 meses só. Então, agora nós temos uma pena de 6 meses a 2 anos. Quer dizer, embora à primeira vista não faça, o agressor possa não ser preso na primeira infração, mas já é uma pena consideravelmente alta. Então, as mulheres, no caso, são as maiores vítimas desse stalking? Ao que tudo indica, sim, pelas estatísticas que nós, como eu falei, não são fontes muito seguras aqui no Brasil, a gente está ainda é um trabalho embrionário, mas já podemos dizer que sim. E em relação à mulher, tem um detalhe que é importante nós acrescentarmos, que, embora a pena não seja tão elevada, o agressor não tem direito, se for o caso de violência doméstica, especificamente, ele não tem direito aos institutos despenalizadores da lei do juizado especial, a transação penal e a suspensão condicional do processo. Essa matéria, inclusive, já é pauta de súmula do Superior Tribunal de Justiça, o enunciado 536. Então, o agressor não terá direito a nenhum benefício despenalizador se for em caso de violência doméstica, mais uma proteção para a mulher. Doutor Vidal, o senhor pode dar um exemplo de como que acontece o stalking, para quem tem alguma dúvida ou quer saber de que forma que acontece esse crime? O senhor pode dar um exemplo para a gente? Bom, é comum que em redes sociais, as pessoas, inclusive, às vezes utilizando de perfil falso, passem a agredir, monitorar, tolir, ofender as vítimas, né? Não é raro, em fim de relacionamento, namoro ou casamento, as pessoas que se sentem desprezadas passem a agir dessa forma agressiva. E isso provoca os mais diversos danos na vítima. Não quero dizer que que fique claro, não é só a mulher que é vítima, homens também são vítimas. A gente está falando de um número mais expressivo em relação a mulheres. Mas também crianças, adolescentes, né? O bullying, quando extrapola os muros da escola, não, e passa aí para a rede social. Mas também tem aquele presencial de um vizinho, de um colega de escola, que toda vez que encontra, persegue e insulta, ofende, né, de qualquer forma. Porque a gente tem que ver, qualquer forma de ofensa, de agressão, de ameaça ou de violência. Tá? E, às vezes, e aí também é importante deixar claro... Perdão, por favor. Não, que às vezes essa ameaça ela sai das redes sociais para o mundo, né? Se materializa, de fato. Né? Sim, se materializa, não é verdade? E era exatamente isso que eu ia falar. Eu agradeço, inclusive, pela sua contribuição, porque a pena do stalking, da perseguição, ela não elimina a pena da violência ou grave ameaça. Salvo numa hipótese que o stalking ele esteja no desdobramento do crime mais grave. Aí ele é por esse absorvido, que a gente chama de um princípio de consunção. Mas, fora isso, eles são crimes dependentes. Então, você pratica a perseguição e pode praticar também violência ou grave ameaça. Pode haver 2 crimes. A própria lei, inclusive, é expressamente trazendo esse esclarecimento.
Então, esse crime que foi praticado antes, ele não, só se a pessoa, não vai servir para caso a pessoa tenha praticado esse crime lá atrás, né? Mas se a pessoa continuar praticando o stalking, aí ela vai ser punida. Porque no direito penal, a legislação penal ela não pode retroceder senão para beneficiar quem é acusado. Então, não há possibilidade de eu abranger delitos que ocorreram antes do dia 1º de abril de 2021, que a lei trouxe, que ela entra em vigor na data da publicação, e ela foi vinculada nesse dia no Diário Oficial, no dia 1º de abril. Então, depois do dia 1º de abril, o que ocorrer que se enquadrar nessa classificação poderá ser aplicada a punição prevista na lei. Do contrário, não está sujeito, tá bom? Do contrário, não há punição, porque a lei não pode, como falei, retroceder para prejudicar quem é acusado. Exato. E, doutor, a tipificação de mais uma conduta criminal atinge o papel de combater a criminalidade? Eu sou um crítico ao excesso de essa que a gente chama de hemorragia legislativa, né? Tudo a gente tem que criar uma lei para punir, para prever um procedimento. Mas nessa hipótese concreta que nós estamos a debater, já havia a previsão no decreto-lei das contravenções penais. É um delito que merece a atenção do Estado, porque é crescente, interfere diretamente nas relações sociais. Então, nessa hipótese, eu acho que ela veio em boa hora. Acho que nós temos a colher bons frutos com essa previsão, porque, ao mesmo tempo que nós temos do lado da punição, a gente tem que trabalhar também com a prevenção e também com o tratamento daqueles casos que já estão em andamento, né? Porque, geralmente, esses delitos que são reiterados, né, de condutas reiteradas, os delitos habituais, eles trazem muitas consequências para a vítima. Não à toa, a pena é severa. Se a gente fizer um comparativo com a pena da lesão corporal, por exemplo, a pena é de 3 meses a 1 ano. Uma lesão corporal de violência doméstica é de 3 meses a 3 anos. E no stalking a gente tem uma pena de 6 meses a 2 anos. Uma pena bem severa, porque, de fato, as consequências podem ser muito graves. Consequências psicológicas, sobretudo. Geralmente, alguns fatos acontecem de stalking, para dar um exemplo para quem está nos assistindo, é um relacionamento que termina, o ex começa a perseguir a sua ex pelas redes sociais para saber onde ela se localiza, onde ela está saindo, para onde ela está indo, e aí começa a persegui-la também. Pode ser esse exemplo também, né, doutor? Pode. A conduta tem que ser, como eu falei, ela tem que ser reiterada, né? Tem que ter uma ameaça à integridade física ou psicológica, ela tem que representar isso, né? Ou a capacidade de locomoção, ou de qualquer forma que invada ou perturbe a esfera de liberdade da privacidade, né? Então, obviamente que nós pressupomos que a vítima se sinta ofendida, porque o que para você pode parecer uma perseguição, para mim pode não parecer. Bem por isso, o delito veio já no 147A ao lado do crime de ameaça, porque no crime de ameaça é bem assim também. Se eu disser para você, olha, eu vou pegar você na rua e vou bater em você e vou lhe agarrar, você pode não sentir nenhum tipo de medo, nenhum tipo de ameaça com isso. Mas outra pessoa que ouça muito menos pode se sentir ameaçada. Então, tem essa faceta do crime de ameaça que ele também é aplicável no crime de perseguição, né? Então, vai depender se a vítima realmente se sentir perseguida, porque às vezes é uma vítima que está habituada na rede social, uma vítima que também sabe revidar, que sabe se proteger. Então, a conduta, por mais grave que pareça, ela pode eventualmente não caracterizar o delito, porque a vítima não se sentiu ofendida. Para esses crimes que acontecem na internet, aquelas ofensas pesadas que a gente vê em rede social, elas serão punidas também, doutor? Como eu falei, o crime é habitual, né? Então, pode caracterizar, às vezes, uma ameaça, uma conduta isolada. Mas, para que seja perseguição, para que seja stalking, ela tem que ser reiterada. Nós temos que ter mais de uma conduta. Certo. Ter várias condutas, uma sequência de condutas, tá, que causam, de forma, interfiram na liberdade da vítima. Mas, mesmo não caracterizando o stalking, se for só uma conduta isolada, havendo ameaça e a vítima se sentindo verdadeiramente ameaçada, pode ser o delito do artigo 147, que é o delito de ameaça.
Existe a diferença entre stalking e violência doméstica, não existe, doutor? Porque muita gente pensa, às vezes, que stalking está relacionado à violência doméstica, mas são os dois crimes diferentes. Não, porque a violência doméstica é um gênero. Vários delitos podem ocorrer em ambiente de violência doméstica. É uma circunstância a violência doméstica. A violência doméstica é uma circunstância. Então, nós podemos ter violência doméstica com lesão corporal, com homicídio, nós podemos ter violência doméstica com stalking. Eles são modalidades de delito que podem ser violência doméstica. Como eu falei antes, se o stalking for uma violência doméstica contra uma mulher, porque pode ser, né, tem que ser contra a mulher, a violência doméstica é feita contra a mulher. Se for contra a mulher em razão do gênero, em razão de ela ser mulher, por este motivo específico, aí a pena aumenta da metade. Aí é de 6 meses a 2 anos, aumentada pela metade. E se for Então, com uma criança, doutor? De aumento especial. Também. Lembrando que a nossa legislação prevê, nós temos criança, né, que é de 0 até 11, até completar 12, de 12 a 18, adolescente também aumenta, criança aumenta, adolescente aumenta, idoso, ou seja, a partir de 60 anos aumenta também. E também tem uma modalidade especial, que se forem 2 ou mais pessoas, também aumenta. Perfeito. Doutor, para finalizar a nossa entrevista, eu poderia deixar suas considerações finais aqui para a gente? Eu quero mais uma vez parabenizar o Tribunal de Justiça pela iniciativa, é um tema novo, stalking, né, que está a merecer um olhar atento das autoridades, né, dos pais, para os filhos na escola, enfim, de toda a comunidade, para um delito que aparentemente inofensivo pode trazer, como falei, consequências muito graves, né? Não são raros, inclusive, situações de suicídio e de violência real, que sai da rede social, como você bem falou, e vai para as ruas e se materializa em lesões, em crimes graves. Ninguém deseja isso. Portanto, o debate sobre esse tema ele é fundamental. Então, eu agradeço mais uma vez pelo convite, quero dizer que estou à disposição sempre que o tribunal precisar e, enfim, tomara que nós consigamos, né, evoluir com essa legislação e, a partir de uma estatística, né, do aprimoramento da coleta de dados, a gente vai poder direcionar melhor as políticas públicas para combater esse delito. Doutor, antes de terminar, quais são os países que já adotam esse crime de stalking? O senhor sabe me dizer? Como eu falei, sim, nos Estados Unidos já existe, em muitos bastante com esse conceito de stalking, já bem disseminado lá. Perfeito. Muito obrigada, doutor Marcelo Vidal, pela sua entrevista. Quero deixar já registrado aqui esse espaço para quando o senhor tiver alguma novidade, para que possa falar com a nossa equipe da assessoria de comunicação e trazer sempre as novidades do judiciário para a gente estar falando aqui no programa Justiça Anual. Como falei, eu que agradeço e desejo a todos um bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, tá? Espero que tenhamos contribuído. Eu tentei falar de uma forma mais simples possível, né, para facilitar o acesso, porque sei que nem todo mundo que nos ouve é da comunidade jurídica, mas o mais importante é que todos tenham acesso à informação, todos da nossa comunidade amapaense e, eventualmente, quem estiver fora do estado também nos acompanhe. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada. Olha, para quem quer saber um pouco mais sobre crime de stalking, eu vou indicar um filme que eu assisti recentemente no Netflix, que fala Ingrid vai para o Oeste, que é de uma moça que começa a perseguir uma influencer e a história vai se desenrolando, ela assim infiltra na vida da mulher e assistam para vocês saberem mais ou menos como é que funciona esse stalker. E já vai minha indicação para você que está nos acompanhando aqui. O programa Justiça Anual vai ficando por aqui. Na próxima segunda, conto com a sua participação e com novas entrevistas aqui no nosso quadro semanal de entrevistas. Até mais. Muito bem, conversamos ainda há pouco com o Dr. Ailton Vidal, que foi o nosso entrevistado, que falou sobre o crime de stalking, que entrou em vigor agora no dia 1º de abril. E logo a gente vai para um pequeno intervalo e logo em seguida a gente volta com mais informação para você. Você tem um processo na Justiça do Amapá e quer saber o andamento dele? Basta acessar o portal e clicar na aba Peticionamento Eletrônico. Serão exibidas as opções de sistemas disponíveis para consulta. É só selecionar o sistema que deseja consultar o processo e informar o número ou o nome da parte e acompanhar a movimentação processual. Caso de dúvidas, você pode estar entrando em contato com a gente no telefone
WhatsApp número 98401-0451 ou por e-mail no decis@tjp.jus.br. É simples e rápido, não precisa sair de casa. É a Justiça do Amapá em ação na garantia da prestação jurisdicional. O Tribunal de Justiça do Amapá emite de forma gratuita certidões criminais, cíveis e criminais, falência, dentre outras. Para isso, basta acessar a aba Certidão Online no portal, preencher os dados e emitir o seu documento. As certidões, que são em sua grande maioria as criminais, elas são emitidas pelo site do Tribunal de Justiça. Em caso de inconsistência, enviar e-mail para dist.mcp@tjap.jus.br com a imagem da identidade RG ou outro documento oficial com foto, que em até 48 horas iremos encaminhar a certidão. As urgentes serão emitidas de imediato. Qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, entrar em contato comigo pelo e-mail informado ou pelo telefone WhatsApp 096-981-30-6072. Estou pronta a lhe ajudar. Estamos de volta com o programa Justiça no Ar e você confere a partir de agora uma entrevista com o juiz Esclepíades de Oliveira Neto e as servidoras Elizabeth Pimentel e Gabriela Miranda Duarte. Nossos entrevistados falam sobre o resumo expandidos aprovados e apresentados no primeiro Congresso de Direito, Desenvolvimento e Impacto das Decisões Judiciais, que foi realizado agora de 14 a 17 de junho de 2021. Quem conversou com ele foi o jornalista Aloysio Menescal. Acompanhe. Olá, seguidores do TJAP no Facebook, Instagram e Twitter. Hoje, a assessoria de comunicação do TJAP traz a vocês mais uma boa notícia. Dessa vez, sobre a produção intelectual de servidores e magistrados da Justiça do Amapá. Foi aprovado o resumo expandido com o tema Impactos das Decisões Judiciais, o elo entre o adimplemento substancial e o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar, aprovado para apresentação no primeiro Congresso de Direito, Desenvolvimento e Impacto das Decisões Judiciais da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM, a ser realizado agora de 14 a 17 de junho de 2021. É de autoria da servidora Gabriela Miranda Duarte. Gabriela, a partir desse resumo expandido que você vai apresentar, quais são os seus planos para tratar dessa pesquisa daqui para diante? Na verdade, quando eu vi a oportunidade, eu vou lecionar na pós-graduação da Escola Judicial aqui do Amapá. E a disciplina que eu vou lecionar é exatamente a questão dos impactos das decisões judiciais, porque hoje em dia é uma situação que você não pode dissociar, apesar de o processo ele ter partes identificadas, a solução que ali é dada, ela acaba refletindo também na sociedade como um todo, né? O direito é parte da sociedade. E aí surgiu a ideia de submeter o meu resumo expandido, que nesse caso especificamente, a pretensão minha com o trabalho é analisar duas decisões judiciais do Superior Tribunal de Justiça, dois recursos especiais, um referente à questão do adimplemento substancial e o outro com a questão do rol de procedimentos, e analisar especificamente nessas decisões se os ministros consideraram os impactos que essas decisões vão trazer na sociedade como um todo, para além daquelas partes que estavam envolvidas no processo. Perfeito. No caso, como é que você está vendo também essa maior, como é que eu vou dizer, essa maior presença de servidores e magistrados da Justiça do Amapá nesse ambiente acadêmico? Você mesmo que é, inclusive, doutora, eu acabei de saber, no ramo, como é que você está percebendo esse maior gosto, esse maior apreço, né, pela vida acadêmica por parte de servidores e magistrados aqui na Justiça do Amapá?
Luiz, eu acho muito importante, porque antes a impressão que se tinha era de a atividade judicial independente da atividade acadêmica. E eu acho que essa iniciativa da Infam de promover esse intercâmbio entre a teoria e a prática, ela vai ser muito produtiva. Então, é um evento que desperta a nossa intenção, a nossa atenção para essa ligação que existe entre teoria e prática, além de permitir um intercâmbio, porque não são só magistrados e servidores do Tribunal do Amapá. Então, é geral, são todos os tribunais. Então, eu acho que assim, vai ser muito enriquecedor, inclusive para essa troca de informações, essa troca de práticas. Eu acho que daqui para frente, a tendência é que isso se fortaleça ainda mais. Perfeito. E um outro trabalho, né, um outro resumo expandido que também foi aprovado foi o de tema Métodos de Resolução Online das Disputas nas Relações de Consumo. Uma breve experiência na vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Macapá. Esse resumo expandido foi feito pela servidora Elizabeth Ferguson Pimentel e pelo juiz Esclepíades de Oliveira Neto. Elizabeth, conte aos nossos seguidores um pouco de como foi essa experiência a 4 mãos de produção acadêmica com o juiz Esclepíades e o que os colegas que acompanharão a apresentação do Congresso podem esperar desse trabalho. Bom, inicialmente, trabalhar com o Dr. Esclepíades em relação à produção acadêmica é muito fácil. Nós já temos uma relação anterior, nós já tínhamos trabalhado em conjunto, né, em relação a um artigo. Nós trabalhamos da seguinte forma: ele me traz o conteúdo, ele faz as pesquisas, ele já tem alguma ideia de algum tema, me consulta, e aí nós trabalhamos com essa relação de troca, de parceria no desenvolvimento de trabalhos acadêmicos. Isso é extremamente importante, tanto para mim, que já tenho um mestrado, quanto para ele, que agora, né, já é aprovado em um mestrado e está pleiteando vaga em outro. Então, isso é muito importante. A produção acadêmica, para quem está nessa área, ela é extremamente importante para darmos continuidade aos estudos, né? A Gabriela, por exemplo, é doutora e ainda assim continua produzindo. Essa produção ela é essencial. E trabalhar com o Dr. Esclepíades é muito tranquilo em relação a isso. Bom, o que poderão esperar aqueles que irão assistir nossa apresentação no dia 17, nesse congresso tão importante da Infam? O nosso trabalho ele tem uma abordagem em relação à questão das demandas de massa de consumo, nas relações de consumo. Existe um crescimento desordenado, né? As relações de consumo cada vez crescendo mais, nesse tempo de pandemia, então nem se fala, né? As pessoas em casa, consumindo direto, e essas relações de consumo crescendo, elas vão acabar afogando o Poder Judiciário. E nós precisamos de sistemas, de formas alternativas para resolver esses litígios. E é o que nós buscamos por meio desse desenvolvimento desse método de resolução online de conflitos. E o doutor Esclepíades tem feito uma experiência prática, porque é aquilo que nós falamos no início, é o desenvolvimento da técnica relacionado com a prática. O doutor Esclepíades tem feito já uma experiência, ainda é muito pequena, ainda é insurgente, mas ela está sendo aplicada e já apresenta alguns resultados na vara do Juizado Especial Cível de Macapá, na primeira vara. Então, nós já temos, além do conhecimento técnico, que é o desenvolvimento dessa questão do método de resolução de disputas online, nós temos também já alguma coisa prática. E aí, é isso que a gente pretende apresentar no dia 17, no Congresso da Infam. Eu gostaria que o doutor Esclepíades complementasse, porque ele é o aplicador, ele é o desenvolvedor do projeto na prática. Perfeito. E ele vai complementar, inclusive, porque eu preciso até registrar aqui que o doutor Esclepíades fez questão de que fosse respeitada nessa entrevista a hierarquia acadêmica, colocando primeiro para falar a nossa doutora aqui, a Gabriela, em seguida a mestre, e logo em seguida ele próprio pleiteando o mestrado, né? E revertendo aqui um pouquinho a ordem das coisas normalmente que a gente pratica aqui na assessoria de comunicação, que é usando a hierarquia regular aqui do Poder Judiciário, e aproveitando para pedir, doutor Esclepíades, complemente a fala da servidora Elizabeth Pimentel
e explique um pouco de como partiu, né? Como partiu a ideia dessa apresentação, que inclusive, como o senhor me explicou antes, surgiu de um trabalho, né, no qual o senhor estava recebendo orientação da parte dela. Está sem áudio. Em primeiro lugar, cumprimentando o Aloísio, o Maurício, a Gabriela, parabenizando a Gabriela também pela aprovação do trabalho que ela submeteu. Cumprimentar minha colega Elizabeth, com quem eu escrevi, né, esse projeto, foi submetido e aprovado para apresentação na Infam, esse congresso que acontecerá essa semana. Esse trabalho, esse resumo expandido que a gente desenvolveu, parte de um estudo anterior, que foi o estudo que eu e a Elizabeth me orientou, que eu desenvolvi, a Elizabeth me orientou no sentido de apresentar à Infam o projeto de pesquisa para o mestrado da Infam. Então, a partir desse projeto de pesquisa, a gente construiu o resumo expandido e apresentou para o Congresso. Esse projeto de pesquisa é baseado na ideia dos métodos online de solução de disputas dentro do contexto das demandas de massa em relação de consumo que acontecem nos juizados cíveis e de consumo nas unidades jurisdicionais em geral, especificamente na primeira vara do juizado daqui de Macapá, que eu sou titular desse juizado. Então, a gente está trabalhando no que a gente chama de modelo teórico-metodológico. Então, primeiro vem uma parte teórica, que estrutura a implementação, né, do projeto, que é estruturada a partir de 2 eixos. Primeiramente, justiça digital, né, que vem especificamente da obra de Cat Rabinovich, que é um livro escrito em 2017, chamado Digital Justice, e um livro chamado Online Courts, que é de 2019, que é do Richard Susskind. Então, são 2 livros que estruturam uma teoria sobre justiça digital, e a partir dessas 2 obras, a gente extrai esses métodos online de solução de disputas, que seria uma evolução e uma adequação ao século XXI dos métodos tradicionais de solução de disputas, muito conhecidos no sistema de justiça multiportas, conciliação, mediação, justiça restaurativa, enfim. Então, fazendo uma espécie de adaptação dos métodos alternativos para o século XXI, surgem esses métodos digitais de solução de conflitos. Paralelamente a isso, segundo eixo, a gente discute muito, eu, Elizabeth e outros colegas, o seguinte: mas essa nova modalidade de solução de disputas, como é que ela se encaixa na gestão processual, que é o dia a dia do juiz, que é o juiz analisando o processo para tentar melhorar a eficácia da prestação jurisdicional, diminuir o tempo de solução do conflito, né? Respeitar o princípio da duração razoável do processo, como isso pode articular, por exemplo, com agendamento de audiência, com decisões liminares, com o esclarecimento da população acerca das teses jurídicas, a fim de trabalhar isso também de maneira preventiva, evitando demandas aventureiras, né? Por exemplo. Então, são várias situações que envolvem o que nós chamamos de gestão processual, que, na prática, podem interferir positivamente no tratamento da demanda de massa em relação de consumo, especialmente nos setores energético, aviação civil, plano de saúde, né? São algumas demandas que são muito... telefonia, são demandas de massa que podem ter uma solução um pouco mais adequada a partir desses estudos que a gente pretende apresentar. Então, nesse caso do resumo expandido, nós vamos apresentar as primeiras experiências, os protótipos que estão sendo desenvolvidos na primeira vara, que já começam a introduzir o conceito e o método de ODR no dia a dia do juizado. E, a partir desses protótipos, nós estamos procurando observar aquilo que vem surtindo algum resultado, aquilo que não vem surtindo, para a gente depurar, né, a partir do método hipotético dedutivo do Karl Popper, depurar as soluções e avançar nessa introdução
de ODR dentro dos juizados especiais cíveis e da relação de consumo. Para além da apresentação do resumo expandido, propriamente dito, essa experiência da apresentação dentro da Infam, da publicação efetivamente dita dessas apresentações por parte de todos os três, essa experiência vai ser enriquecedora para todos em seus currículos, né? E principalmente dentro de uma instituição como a Escola Nacional, né, de Formação, perdão, me fugiu agora o nome exato, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Como o senhor percebe esse impacto, essa aproximação com essa instituição por parte de servidores e magistrados do Estado do Amapá? É notório que a Infam vem desenvolvendo um trabalho consistente nesse ambiente de mestrado profissional, que é um mestrado que tem a produção de conhecimento científico como uma chave importante na sua estratégia, mas que não deseja apenas isso, deseja compartilhar e criar uma grande rede interativa de produção de conhecimento. E aí, nesse ponto, a Justiça do Amapá está de parabéns. A gente tem aqui servidores da Justiça do Amapá, magistrados da Justiça do Amapá que participam continuamente dessa interface com a Infam, e quem ganha com isso não é só a Infam, é o Poder Judiciário como um todo, e aqui também os cidadãos, porque quando a gente está discutindo soluções de melhoria da prestação jurisdicional, a gente, no final, vai ter um produto de melhor qualidade a ser entregue para todo aquele que procura o sistema de justiça. Então, me parece que a ideia da Infam é muito feliz, e a adesão do TEJAP, das suas mais variadas vertentes, é algo muito feliz também, e que vai trazer muitos frutos a curto prazo, eu diria, quanto mais a médio e longo prazo, no que diz respeito à qualidade do nosso trabalho. Perfeito, então, doutor Esclepíades. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação, parabenizo aos três, né, pela aprovação, desejo sorte na apresentação, agora, entre os dias 14 e 17 de junho, não sei se já tem uma data específica para a apresentação de cada um. Já está programado com horário e tudo? Mas desejo muito boa sorte na apresentação, dou os parabéns aos três pela aprovação e obrigado pela participação aqui nessa entrevista à servidora Gabriela Miranda Duarte, à servidora Elizabeth Ferguson Pimentel e ao juiz Esclepíades de Oliveira Neto. Obrigado aos seguidores e amigos da Justiça do Amapá, que nos acompanham mais uma vez aqui no Facebook, Instagram e Twitter, e a Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Amapá volta mais adiante com mais notícias para você. Muito bem, você acompanhou agora a entrevista com o juiz Esclepíades de Oliveira Neto. O programa Justiça no Ar é uma prática idealizada pela Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Amapá e conta com a apresentação minha, Fernanda Picância, e hoje contamos com a participação também do jornalista Aloysio Menescal, que foi um dos nossos apresentadores também do programa. O programa também conta com a direção-geral de Bernadette Farias e na direção do estúdio Flávio Lacerda. O programa Justiça não vai ficando por aqui. Desde já contamos com a sua participação na próxima segunda-feira. Até mais. Programa Justiça no Ar.